O filho da promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. 25 anos se passaram. Abraão agora completava 100 anos de idade e sua esposa Sara tinha 90. Nenhum médico da antiguidade teria dado esperança. Nenhuma lei da natureza permitiria. Mas Deus havia prometido. E naquela noite, quando o Senhor apareceu a Abraão, a promessa se cumpriria de forma tão real, tão tangível, que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. Gênesis 15, 17. A visão noturna de Abraão. Abraão estava desesperado. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: riquezas, terras, servos. Mas não tinha um filho. Aquela noite Deus o chamou para fora de sua tenda em Canaã. O céu estava repleto de estrelas sobre o deserto de Neguebe. E Deus disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Abraão creu. Naquele momento, sob as estrelas do deserto de Canaã, um homem de 75 anos acreditou em uma promessa que desafiava toda a lógica. E Deus o considerou justo por essa fé. Mas os anos passaram. 10, 20 anos. Sara, sua esposa, envelhecida, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Era uma prática comum naquela época entre os povos do Crescente Fértil. Arqueólogos encontraram documentos cuneiformes de Nuzi, na Mesopotâmia, que comprovam essa exata prática matrimonial. Agar concebeu e nasceu Ismael. Mas aquele não era o filho da promessa. A confirmação divina aos 99 anos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente. Desta vez, não em uma visão noturna, mas em forma visível. 3 homens se aproximaram de sua tenda em Manre, na região montanhosa de Canaã. Abraão reconheceu a presença divina, e o Senhor confirmou: certamente voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, que estava dentro da tenda, ouviu. Ela riu. 90 anos. Impossível. Mas Deus perguntou a Abraão: por que Sara riu? Há algo difícil demais para o Senhor? Aquela noite, a promessa deixou de ser apenas uma esperança. Tornou-se uma certeza iminente. O filho prometido nasce. E o Senhor visitou Sara conforme havia dito. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo marcado de que Deus lhe havia falado. Abraão tinha 100 anos completos. Isaque nasceu em Berseba, no deserto do Neguebe. Os registros arqueológicos confirmam que Berseba era um importante poço de água naquela região durante a Idade do Bronze Médio, período em que os patriarcas viveram. Escavações revelaram estruturas de poços antigos que datam precisamente dessa era. Abraão chamou seu filho de Isaque, que significa ele ri, ou riso. E Sara disse: Deus me fez rir. Todo aquele que ouve falar disso rirá comigo. Uma mulher de 90 anos tinha um filho. A promessa impossível havia se tornado realidade. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia, conforme o pacto que Deus havia estabelecido. Este era o sinal do concerto entre Deus e a descendência de Abraão, a expulsão de Agar e Ismael. Gênesis 21, 8-21. O conflito na tenda Isaque cresceu. No dia em que foi desmamado, Abraão fez um grande banquete, mas Agar e seu filho Ismael, que tinha aproximadamente 14 anos, começaram a zombar de Isaque. A tensão que havia entre as duas mulheres explodiu. Sara viu Ismael brincando de forma desrespeitosa com Isaque. Ela exigiu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, pois o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão amava Ismael. Aquele era seu filho também. Mas Deus falou a Abraão: não te pareça mal isso por causa do moço e da tua serva. Tudo quanto Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. A jornada pelo deserto. Abraão levantou-se cedo, deu pão e uma vasilha de água a Agar. Colocou-a sobre seus ombros e a despediu. Agar e Ismael vagaram pelo deserto de Berseba. A água acabou. Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, porque não podia suportar vê-lo morrer. Mas o anjo do Senhor chamou a Agar do céu. Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino. E Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço de água. Salvaram-se. Ismael cresceu no deserto de Parã e se tornou um arqueiro. Deus cumpriu sua promessa também com ele. Farei dele uma grande nação. Os arqueólogos identificam o deserto de Parã como a região do Sinai, onde posteriormente se desenvolveram as tribos árabes. A narrativa é consistente com a geografia e a história dos povos nômades daquela época. Isaque cresceu. Ele era o filho único de Abraão e Sara.
o cumprimento de uma promessa que havia desafiado as leis da natureza. Mas Deus tinha um propósito ainda maior. Ele testaria a fé de Abraão de uma forma que nenhum homem jamais havia sido testado. E nesse teste, a história revelaria o significado mais profundo da redenção humana. A paz em Canaã, Isaque cresceu em Berseba. Abraão havia estabelecido um pacto com Abimeleque, rei dos filisteus, naquela região. Os arqueólogos encontraram evidências de que os filisteus começaram a se estabelecer na costa de Canaã durante o período dos patriarcas, particularmente durante a Idade do Bronze Tardio. Abraão plantou uma tamareira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Aquele era um lugar de paz, um lugar onde Abraão havia construído sua vida após décadas de peregrinação. Isaque era seu filho, seu herdeiro, a continuação da promessa divina. Mas Deus tinha um propósito que transcendia a compreensão humana. O chamado divino. Abraão, a voz de Deus ecoou, e Abraão respondeu: Eis-me aqui. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Nenhuma palavra de explicação. Nenhuma promessa de que tudo daria certo. Apenas um comando que contradescia tudo aquilo em que Abraão havia acreditado. Como poderia Isaque ser a descendência através da qual todas as nações seriam abençoadas se ele morresse no Monte Moriá? Gênesis 22, 3-10. A obediência sem questionamentos. Abraão levantou-se cedo. Não hesitou. Não questionou. Aquele homem que havia argumentado com Deus sobre Sodoma agora obedecia em silêncio. Ele preparou a lenha para o holocausto, selou seu asno e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. A jornada durou 3 dias. 3 dias de silêncio. 3 dias em que Abraão carregava a lenha, enquanto Isaque caminhava ao seu lado. Que pensamentos ocupavam a mente daquele pai? Que conflito interno ele enfrentava? A Bíblia não nos diz, mas nos mostra a profundidade de sua fé através de suas ações. No 3º dia, Abraão viu o lugar de longe. Ele disse aos seus servos: Ficai aqui com o asno. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. O diálogo no caminho. Enquanto subiam o monte, Isaque perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aquela resposta não era apenas uma declaração de fé. Era uma profecia. Abraão acreditava que Deus teria uma solução. Talvez pensasse que Deus ressuscitaria Isaque. Ou talvez simplesmente confiasse que o Deus que havia cumprido a promessa impossível do nascimento de Isaque teria um propósito ainda maior naquele monte. O pico do Monte Moriá. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, e então amarrou Isaque, seu filho único, e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. Isaque não resistiu. Um jovem de aproximadamente 20 anos poderia facilmente ter se recusado, mas ele se submeteu à vontade de seu pai, e através dele, à vontade de Deus. Aquele ato de submissão de Isaque é tão significativo quanto o ato de obediência de Abraão. Abraão estendeu a mão, pegou a faca para imolar seu filho. Abraão, Abraão, o anjo do Senhor o chamou do céu. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não estendas a mão sobre o menino, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão levantou os olhos, e eis que atrás dele havia um carneiro preso nos arbustos pelas suas galhadas. Abraão tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aquele carneiro não estava ali por acaso, Deus havia providenciado, e Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Até hoje se diz no monte, O Senhor Proverá, a renovação da aliança. O anjo do Senhor chamou a Abraão pela 2ª vez do céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A promessa foi renovada. Mas agora ela era mais do que uma promessa. Era um juramento divino. Abraão havia passado no teste supremo. Sua fé havia sido provada e confirmada. Gênesis 22, 20, 25, 11. A família se expande, Abraão retornou a Berseba. Isaque estava vivo, a promessa continuava.
Notícias chegaram de que Milca, a esposa de Naor, irmão de Abraão, havia dado à luz filhos. Entre eles estava Rebeca, uma jovem de grande beleza e caráter. O casamento de Isaque e Abraão envelheceu. Ele tinha 140 anos. Chamou seu servo mais velho, aquele que administrava toda a sua casa, e lhe disse: Coloca a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho Isaque mulher das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. O servo partiu com 10 camelos carregados de presentes. A jornada de Abraão havia começado em Ur dos Caldeus, passado por Harã. E agora seus servos retornavam àquelas terras para buscar uma esposa para Isaque. O servo chegou a Harã. À noite, junto ao poço, ele orou: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze-me encontrar hoje a mulher certa. E Rebeca saiu para buscar água. Era bela de aparência, virgem, ninguém a havia conhecido. Ela deu de beber ao servo e também aos seus camelos. O servo reconheceu que era a resposta à sua oração. Rebeca concordou em partir. Ela deixou sua casa, sua família e viajou pelo deserto durante semanas para encontrar um homem que nunca havia visto. Quando chegou, Isaque estava meditando no campo ao entardecer. Rebeca desceu do camelo e se cobriu com um véu. Isaque a levou à tenda de sua mãe Sara, que havia falecido, e Isaque a amou. Isaque foi consolado pela morte de sua mãe. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele havia visto Isaque crescer, casar-se e estabelecer-se em Canaã. Ele havia visto o cumprimento de todas as promessas divinas em sua vida. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, em Hebrom, que ele havia comprado de Efron, o hitita, anos antes. Os arqueólogos identificaram Hebrom como um importante centro de culto e sepultamento durante a Idade do Bronze. A caverna de Macpela é venerada até hoje como o local onde foram sepultados os patriarcas. A bênção divina sobre Isaque. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitou junto ao poço de Laai-Roi, e Isaque plantou sementes naquela terra, e colheu naquele ano 100 vezes mais. O Senhor o abençoou. Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca por esposa. Rebeca era estéril. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, e o Senhor o ouviu. Rebeca concebeu. Na gravidez, os filhos lutavam dentro dela. Ela perguntou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Rebeca deu à luz gêmeos. O primeiro saiu vermelho, todo coberto de pelos, e chamaram-no Esaú. Depois saiu seu irmão, e sua mão estava agarrada ao calcanhar de Esaú, e chamaram-no Jacó. A história de Isaque não termina com sua vida. Ela continua através de seus filhos, através de Jacó, que se tornaria Israel, através de suas 12 tribos, através de toda a nação que se levantaria naquela terra. Mas o significado mais profundo da história de Isaque transcende a história política e genealógica. O sacrifício de Isaque no Monte Moriá prefigurava algo ainda maior. Séculos depois, naquele mesmo monte, outro filho seria oferecido. Não como um teste, mas como o cumprimento final da redenção humana. Abraão havia dito: Deus proverá para si o cordeiro. E assim foi. A fé de Abraão, testada e provada, apontava para uma verdade que transcendia seu próprio tempo. Isaque viveu 180 anos. Ele viu seus filhos crescerem. Ele viu a promessa de Deus se desdobrar através de suas gerações. E quando fechou os olhos para a morte, a promessa continuava viva, cumprindo-se através de sua descendência. A história de Isaque é a história da fé. É a história de um Deus que cumpre suas promessas, não importa quão impossíveis pareçam. É a história de um pai que obedece, de um filho que se submete, e de um Deus que providencia. E essa história é real. Aconteceu. E seus ecos ressoam através de toda a história da humanidade até os dias de hoje. Fontes arqueológicas utilizadas. Escavações em Berseba, Tel Beer Sheva, confirmam ocupação durante a Idade do Bronze Médio. Documentos cuneiformes de Nuzi comprovam práticas matrimoniais descritas, estudos sobre assentamentos filisteus em Canaã, pesquisas sobre o Monte Moriá e a região de Jerusalém, análises de estruturas de poços antigos no Negueb, registros sobre Hebrom como centro de culto patriarcal. Isaque tinha 180 anos quando fechou os olhos pela última vez.
Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram em Hebron, ao lado de seu pai Abraão e de sua mãe Sara. Ele era o filho que não deveria existir, nascido de uma mulher de 90 anos, quando toda a medicina, toda a lógica, toda a razão humana dizia: impossível. E hoje, mais de 4.000 anos depois, a descendência de Isaque ainda está aqui. Os filhos de Jacó, que se tornou Israel. As nações que surgiram de sua linhagem. Bilhões de pessoas que carregam em suas veias o sangue daquele menino nascido no deserto de Negueb. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Porque quando Abraão subiu aquele monte com Isaque, quando ele estendeu a mão com a faca, quando estava pronto para sacrificar o filho que amava, naquele momento Abraão estava vivendo uma verdade que transcendia seu próprio tempo. Ele estava prefigurando algo que aconteceria naquele mesmo lugar, séculos depois. Outro pai, outro filho, outro sacrifício, mas desta vez não haveria carneiro. Desta vez, o sacrifício seria consumado. E a promessa que começou com Abraão, que se cumpriu em Isaque, que continuou através de Jacó e suas 12 tribos, a história de Isaque nos ensina que a fé verdadeira não é fé quando tudo está bem. Fé verdadeira é quando você está no escuro, quando não compreende, quando tudo parece impossível. Abraão acreditou quando tinha 100 anos. Isaque se submeteu quando tudo parecia perdido. E Deus providenciou. Essa é a história que mudou o mundo. Essa é a história que moldou civilizações. Se você está assistindo a este vídeo e há algo em sua vida que parece impossível, saiba que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus que fez nascer um filho quando a natureza dizia não, ele ainda está aqui. Ele ainda cumpre promessas, ele ainda providencia, ele ainda transforma o impossível em realidade. A história de Isaque não é apenas história, é um testemunho eterno do poder de Deus. É uma verdade que ressoa através de 4.000 anos e chega até você, neste exato momento. E se você sentiu algo ao ouvir essa história, se algo tocou seu coração, então você compreendeu o que Abraão compreendeu naquele monte. Fé, obediência, providência. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que com Deus nada é impossível. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que transformam vidas. E lembre-se, você é a descendência de Isaque. Que Deus abençoe sua vida.